Fala Santista, ganhamos! Foi no sufoco, mas com o show do Roleza, o Santos conseguiu voltar com os 3 pontos para São Paulo. Ufa! Que jogo, hein, rapaz? Que jogo! Não foi um jogo fácil, mas o Santos conseguiu ali. O Roleza tirou um coelho da cartola, né? Conseguiu fazer um gol de fora da área. Enquanto ele carregava a bola ali em direção do gol, eu pensando, chuta, chuta, chuta. E aí, ele conseguiu um chute de rara felicidade, contou com a sorte ainda, a bola bateu nas costas do goleiro e entrou. E o Santos conseguiu tirar aí os 3 pontos lá do Fortaleza. Jogo difícil, a gente já sabia que não seria fácil, mas o Peixe conseguiu essa vitória. E que bom, né? Que bom, porque o Santos deve ficar aí fora da zona de rebaixamento até a volta do Mundial. Isso aí é a melhor notícia que a gente poderia dar nesses últimos meses, né? O Santos sair da zona de rebaixamento e conseguir aí se preparar melhor durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Bem, vamos falar um pouco então do que foi esse jogo, né? Olha, sendo bem sincero, eu já estava até preparando aqui no decorrer do jogo a capa do vídeo para falar que o empate havia sido na conta do estagiário. Apesar da vitória do Santos, eu acho que esse jogo mostrou algumas coisas para a gente de que se o Kleber Xavier não tomar cuidado, ele não vai durar muito tempo ao voltar da parada do Mundial. Por quê? Porque o Santos ele fazia um jogo regular, no começo o Santos entrou em campo bem perdido, o Fortaleza pressionando, o Fortaleza criava várias jogadas ali pelas laterais, principalmente pela lateral direita do Santos, né, pelo lado direito da defesa do Santos. Então o Breno Lopes ali conseguia entrar toda vez nas costas do Escobar, o Pituca não ajudou na marcação, o João Bastos também começou o jogo um pouco perdido, e aí o Fortaleza começou a criar chances no começo do jogo. Só que o Santos, numa grande jogada de contra-ataque, o Guilherme que roubou a bola, o Roleza achou um passe maravilhoso, e aí o Barreal fez o primeiro gol do Santos. A partir do primeiro gol do Santos, aí o Santos começou a se encontrar em campo, né? O Zé Rafael fez uma grande partida. Que jogador é o Zé Rafael, hein? Tanto é que depois que ele saiu, o Santos começou a ter um pouco mais de dificuldade, né? Porque ele saiu, aí entrou ali o Schmidt no lugar dele, o Santos começou a ter um pouco de dificuldade, porque o Zé Rafael é aquele cara que ele consegue arranjar bons passes, é aquele cara que consegue dar arrancadas, é o cara que leva a bola, que não tem medo da bola, diferente, por exemplo, do Pituca, que quando a bola vem no pé dele, parece que ele tem medo do que fazer, não sabe o que fazer com a bola. Então o Santos, depois do primeiro gol, começou a ter ali mais oportunidades, começou a controlar um pouco mais o jogo, e aí conseguiu um gol com uma boa jogada do Tiquinho. O Souza bateu o lateral, o Tiquinho fez muito bem o pivô e serviu ali o Guilherme, que chegou batendo no cantinho, e o Santos fez o 2-0. Então, quando terminou ali o primeiro tempo, o Santos estava fazendo um bom jogo. Eu pensei, o Santos melhorou nesse primeiro tempo, depois do gol começou a ganhar confiança, agora é só manter para poder voltar para casa com os 3 pontos. Só que aí vem o erro, na minha visão, do Kleber Xavier, né? O Kleber Xavier, ele fez uma substituição, tudo bem que o Souza saiu machucado, né? Ele até, o repórter ali da Record, eu estava assistindo o jogo na Record, e aí o repórter fez a pergunta ali pro Souza, o porquê da substituição, ele estava com gelo na perna, tá? Ele falou que sentiu um pouco a panturrilha, né? Infelizmente o Santos tem vários jogadores com problemas físicos. E foi por isso que ele fez a substituição. Mas eu acho que o Zé Ivaldo, como lateral direito, foi uma substituição muito ruim. Primeiro, o Zé Ivaldo, ele não tem noção de posicionamento como defensor, como zagueiro. Você pode perceber que várias e várias vezes, por mais que ele seja um cara alto, ele toma várias e várias bolas nas costas. Por quê? Porque ele é um cara que não tem noção de posicionamento. Então, ele entrando ali como lateral direito, o Santos ficou muito fraco por aquele lado. O Santos não criava nada. O Zé Ivaldo, ele continuava tomando bola nas costas. Inclusive, teve um lance que, se não fosse o impedimento ali do Daverson, na verdade foi do ponta direita do Fortaleza, esqueci o nome dele agora, Breno Lopes, né? Se não fosse o impedimento, ele já tinha tomado um cartão amarelo no primeiro lance dele no segundo tempo. Então, o Zé Ivaldo, ele entrou no jogo e entrou muito mal. O Zé Ivaldo entrou muito mal na partida. E eu acho que isso foi o primeiro erro do Kleber Xavier, ter colocado o Zé Ivaldo como lateral direito. Olha, o Santos precisa urgente nessa janela buscar um zagueiro,
porque o Basso, por mais que não tenha feito uma partida tão ruim, mas ele é um cara que não traz muita segurança, né? Ele é um cara que é baixo, então nas bolas aéreas ele sofre muito ali na defesa. Então, a partir do momento em que o Zé Ivaldo entrou, o Santos começou a recuar, então o Santos foi recuando. Inclusive, na volta do segundo tempo, o Santos teve uma grande oportunidade, o Roleza deu um lindo passe ali para o Barreal. Pensei, agora o Barreal vai vir e vai dar cobertura no goleiro. Ele adiantou demais a bola, o campo ali no Castelão não é muito bom, né? Então ele adiantou demais a bola e aí ele acabou perdendo uma grande oportunidade de fazer o 3-0. Aí Fortaleza começou a vir para cima e o Zé Ivaldo, que já não é um bom jogador, além disso, ele não tem sorte também, né? A bola cruzada ali na área, a bola bateu nele, eu acho, na minha visão, sendo bem sincero, eu acho que não foi pênalti porque estava muito próximo, mas ainda assim, o cara é zagueiro, ele sabe que não pode subir com o braço aberto, subiu ali com o braço aberto, a bola bateu no braço dele, o juiz deu pênalti. E aí eu já comecei a pensar, ixi, agora já era, o que vai acontecer, como é que pode e tal. E aí, o Fortaleza conseguiu marcar o primeiro gol. E logo em seguida, assim que saiu o primeiro gol, você viu aí que o Escobar, ele fez um pênalti, também bobo, um pênalti bem bobo do Escobar. Escobar, que interessante, rapaz, que no primeiro tempo, enquanto ele estava jogando de lateral direito, ele estava fazendo uma partida regular, uma partida boa. Mas quando ele foi colocado na posição dele como lateral esquerdo, o Escobar começou a ficar muito perdido. Ele parece que na marcação ele começou a funilar mais para o meio, deixava o ponta direita ali do Fortaleza bem à vontade, o Pikachu começou a ficar bem à vontade ali por aquele lado do campo, e aí ele cometeu esse pênalti bobo. Foram várias jogadas que o Fortaleza estocava ali para o Pikachu na ponta, e aí o Escobar ele foi mal no jogo enquanto esteve na posição dele, que é a lateral esquerda. Achei bem interessante isso. Aí o Fortaleza, após o segundo pênalti, conseguiu marcar, o Brasão quase fez ali a defesa, e aí o Fortaleza, após o gol, começou a pressionar. O Brasão fez excelentes defesas, mais uma vez o Brasão sendo um dos melhores em campo, e aí, graças a um milagre, o Roleza conseguiu fazer um belo gol, mais um belo gol do Santos no jogo, porque eu achei os dois primeiros gols bem bonitos do Santos, e aí ele conseguiu tirar esse chute da cartola aí e colocar o Santos na frente de novo. Isso já foi bem no final do jogo, né? Falando novamente sobre os erros do treinador, eu acho que o Kleber Xavier ele errou em outra substituição que ele fez no jogo, que foi tirar o Tiquinho para colocar o Tassiano. O que o Tassiano fez desde o momento em que ele entrou em campo? O Tassiano, ele mais atrapalhou do que ajudou. O Tiquinho, pelo menos, por mais que no segundo tempo o Santos estava muito recuado, e isso também entra na conta do treinador, mas o Tiquinho, pelo menos, é aquele cara que consegue ainda fazer o pivô, né? Ele consegue segurar a bola no campo de ataque. Depois que ele saiu, o Santos começou a estourar a bola para frente e a bola voltava para o Fortaleza. Por isso que o Fortaleza foi empurrando o Santos cada vez mais para frente. Então, na minha opinião, o Santos começou a sofrer no segundo tempo muito por conta das escolhas erradas do Kleber Xavier. Ele recuou o Santos. Foi ele que fez com que o Santos voltasse mais para trás, porque ele tirou uma referência de ataque, tirou um cara que estava segurando a bola, algo que estava dando certo, por mais que, repito, o Tiquinho não estivesse tão participativo no segundo tempo, mas pelo menos quando o Brasão, quando a defesa dava estourão para frente, ele conseguia fazer a parede, conseguia proteger a bola e manter a bola no campo de ataque. Então, eu vejo que o Kleber Xavier, ele fez de tudo para dar errado nesse jogo, mas ainda bem que o Roleza ele estava inspirado hoje e conseguiu nos trazer a vitória, né? Ainda no segundo tempo ele tirou o Pituca, colocou o Bom Tempo entrou bem no jogo, inclusive foi ele que iniciou a jogada do terceiro gol. O David fez poucas coisas ali enquanto esteve em campo e também ele colocou o João Schmidt no lugar do Zé Rafael. O João Schmidt, na minha opinião, não tem condição de jogar no Santos. Ele é um dos caras que, se eu fosse diretor do clube, eu com certeza tentaria usá-lo como uma moeda de troca para conseguir aí um zagueiro, um lateral direito, reforçar aonde o Santos mais precisa. Bem, vamos falar então do jogador a jogador aqui, fazer uma análise do que foram os jogadores do Santos hoje. Gabriel Brasão, muito bem no jogo, mais uma excelente partida. Eu torço para que o Santos não perca esse jogador, não perca esse goleiro, porque ele é muito bom goleiro, é um grande goleiro que o Santos tem aí para muitos anos, né? Cara novo, tem 24 anos, então ele tem aí um grande futuro pela frente e espero que seja um futuro com a camisa do Santos. Na lateral direita, o Escobar, enquanto esteve como lateral direito, foi muito bem, foi bem no primeiro tempo, e quando foi para a lateral esquerda, foi mal no jogo. Então, na minha opinião, uma partida regular para ruim do Escobar.
Os zagueiros, João Basso, ele fez uma partida regular, tá? Ele tem ali uns momentos que a gente pensa, o que o Basso está fazendo, né? Mas ele foi até seguro nesse jogo. Eu acho que os 2 gols do Fortaleza foram de pênalti, então o Fortaleza não conseguiu criar ali em cima do Basso, então o Basso, para mim, fez uma partida de regular para bom. O Luan Pérez também fez uma boa partida. O Luan Pérez está voltando ao seu bom nível, e isso é uma ótima notícia, uma excelente notícia para o Santos, porque pode manter ali o Luan Pérez como o zagueiro titular. No lado esquerdo, o Souza, que começou a partida, começou bem o jogo. Eu acho que ele é um cara que tem um grande futuro para ser o lateral esquerdo do Santos titular, tá? Ele é um grande jogador, eu acho que esse moleque tem muito futuro pela frente. O Zé Rafael fez uma grande partida. Que partida do Zé Rafael! Que contratação o Santos fez. Nessa, o senhor Marcelo Teixeira acertou, viu? Muito bom jogador. E eu espero que ele continue nessa toada, sem lesões, para que ele continue nos dando alegrias. Eu acho que o Zé Rafael tem tudo para fazer ali uma boa dupla de volantes, com bom tempo, com um volante, caso de fato seja contratado aí, espero que sim, tá? Mas ele tem tudo para dar aí um toque de qualidade a mais para o Santos no meio. O Pituca fez uma partida até o primeiro gol do Fortaleza. O Pituca estava bem no jogo, mas após o primeiro gol do Fortaleza, parece que o Pituca teve uma queda ali, principalmente emocional, né? E aí ele começou a errar tudo, e aí foi até por isso que depois ele foi substituído. O Roleiser, para mim, foi o melhor em campo hoje do Santos, junto com o Zé Rafael e Brazão, tá? Roleiser fez uma belíssima assistência, fez um golaço de fora da área, por mais que contou um pouco com a sorte ali, mas ele arriscou, foi um cara que não teve medo, é aquele cara que dribla, é aquele cara que parte para cima. Que jogador o Santos contratou também. Aí ali na frente, o Barreal fez uma partida regular, ele ficou um pouco mais sumido no segundo tempo, porque o Santos estava muito recuado, mas no primeiro tempo ele fez boas jogadas, né? E eu só fico triste por conta daquele lance que ele perdeu aquele gol, que poderia já ter dado pra gente uma vitória muito mais tranquila no começo do segundo tempo. O Guilherme fez uma partida muito boa. Olha, gostei bastante da atuação do Guilherme, fazia muito tempo que eu não vi o Guilherme jogando bem como ele jogou aí nesse jogo. Muito boa partida do Guilherme, que ele continue assim, nos dando alegrias aí, jogando com confiança, que a gente sabe que ele com confiança, com vontade, ele pode ser muito útil. O Tiquinho, no primeiro tempo, foi bem. Quando a bola vinha para ele conseguia segurar a bola, era aquele cara que conseguia fazer o pivô, então foi bem no primeiro tempo. No segundo tempo, ele ficou um pouco sumido, e aí foi substituído pelo Tassiano. Dos que entraram, Zé Ivaldo, muito mal, o pior em campo. Se não fosse o Roleiser, ele com certeza seria um dos vilões aí do Santos, tá? O Tassiano entrou mal no jogo, não fez nada de útil. Acredito que o Tassiano é um outro cara que o Santos poderia tentar usar como moeda de troca, nem que seja com um time de fora do Brasil, porque ele já não pode mais jogar no futebol brasileiro, na Série A pelo menos, né? O Bom Tempo entrou bem no jogo, entrou ligado, foi ele que iniciou a jogada do terceiro gol. O David, já comentei aqui, o Schmidt foram pouco acionados, então não tenho muito o que falar a respeito deles. E o Kleber Xavier, você contou com a sorte hoje, viu? Se não fosse o Roleiser ali para poder te salvar, eu não sei se a gente teria aí o Kleber Xavier no decorrer do campeonato. Então, ele contou com a sorte. É claro que no jogo contra o Botafogo, por exemplo, o Santos fez uma boa partida, ele de fato deu uma certa melhora para a equipe, mas ele precisa mudar um pouco esse conceito de que quando o Santos está vencendo, recuar o time no segundo tempo. O Santos já fez isso em outros jogos, não é a primeira vez, e sempre que o Santos faz isso, o Santos volta pior. E se não fosse esse gol do Roleiser, o Santos teria saído ali com 2 pontos perdidos, porque dava para ter ganhado sim. O Santos, quando esteve com um time mais voltado para o ataque, criou algumas chances, teve oportunidades. Então foi bom que o Roleiser conseguiu salvar aí o teu cargo, viu, Kleber Xavier? E eu quero saber de você, torcedor, o que você achou dessa partida? Para você, quem foi o melhor em campo? Escreva aí nos comentários, tá bom? Ainda estou em viagem, estarei retornando somente amanhã para São Paulo, mas em nenhum dia deixei de estar aqui com vocês, tá? Então, estamos aqui juntos no canal Mundo dos Santos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Amanhã eu tenho notícias muito bacanas para trazer para você, inclusive a respeito de um reforço que pode estar pintando na Vila já nessa próxima janela, tá bom?
Um grande abraço para você. Se ainda não é inscrito, então se inscreva, curta esse vídeo, deixe o seu hype aí também, viu? Não deixe aí de dar este hype, de dar o seu curtir. Isso aí é o que faz com que a gente esteja aqui todos os dias para vocês no YouTube, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.